acho que esses últimos 15 anos, na verdade, mais do que esses 15 anos, os últimos anos, ou seja, mostraram que nós temos uma política, ao meu ver, equivocada. Ou seja, nós estamos há anos criando leis que, em tese, né, ou seja, a justificativa para essas leis é de combater não só a corrupção, né, ou seja, combater a criminalidade como um todo. Só que nós estamos vendo a criminalidade não crescendo, né? O que mostra o seguinte: a nossa política criminal é uma política equivocada, pelo menos no meu entender. Ou seja, nós estamos preocupados em combater a criminalidade, ou seja, nós estamos preocupados em criar novos tipos penais, nós estamos preocupados em aumentar tempo de pena, nós estamos preocupados em criar obstáculos à progressão, nós estamos preocupados em tornar mais rigorosas as sanções, e em lugar que eu acho, de prevenir a criminalidade, ou pelo menos criar mecanismos que possibilitem a reinserção na sociedade daqueles que já erraram. Sabe? Eu acho que nós estamos num caminho completamente equivocado. Os nossos presídios estão explodindo, ou seja, a quantidade de processos na área penal está explodindo, e você não vê a criminalidade diminuir. Pelo contrário, a criminalidade não só está não crescendo, como essas chamadas organizações criminosas, ou seja, PCC, Amigos dos Amigos, essas grandes organizações estão não crescendo, expandindo cada vez mais. Né? Você tem organizações de caráter nacional hoje. Aquilo que era localizado, elas passaram a ter um caráter nacional. Outro dia eu estava vendo uma discussão, ou seja, você tem no Paraguai associações criminosas com origem no norte do Brasil. Ou seja, eles atravessaram o Brasil todo para chegar lá no Paraguai. Então, eu não sei, ou seja, eu só acho isso, acho que eu não sei qual a solução, qual o melhor caminho, o que eu devia fazer. Eu só sei que a legislação, essa opção dos últimos anos, ela tem se mostrado insuficiente para aquilo que ela se propõe. Eu acho que nós não temos preocupação em evitar a criminalidade, nós não temos preocupação em evitar que aquele que já cometeu um crime continue na criminalidade. Né? Você não tem preocupação com a educação, você não tem preocupação com o emprego, você não tem preocupação com saúde. Ou seja, uma pessoa hoje que vive numa comunidade, por exemplo, a referência dela é a criminalidade que ele cerca. O Estado não faz o seu papel e acaba empurrando aquele que não tem condições, aquele que tem menos estrutura financeira, às vezes menos estrutura social, com menos educação, menos perspectiva, ele está sendo empurrado para a criminalidade. Ali ele vai ter o dinheiro dele, ele vai ter a proteção do chefe da comunidade, sabe? Eu acho que nós estamos num caminho, ao meu ver, completamente equivocado. Nós temos que mudar o nosso viés. Não adianta você criar, cada vez que aparece alguém bateu em fulano, você vai aumentar a pena. Ou seja, nós não temos um sistema de justiça que consegue punir a pena que nós já temos. Por exemplo, eu cito como um grande exemplo a questão do homicídio. Vamos aumentar o homicídio. Agora, nessa última lei anticorrupção, não só aumentou o tempo possível de cumprimento de pena no presídio, ou seja, de 30 para 40 anos, como nós também tornou obrigatório o cumprimento da pena imediato, se a pena por homicídio for superior a 15 anos. Ou seja, aumentando o rigor, aumentando a punição ao criminoso. Mas se eu tenho 85% dos homicídios cometidos no Brasil não são desvendados. Então, o que adianta eu ter uma pena rigorosa se eu não tenho um sistema que funcione, que apure? Eu vejo isso no meu dia a dia no tribunal. Grande parte dos processos, a maioria dos processos que chegam ao tribunal, cuidam de crimes que foram descobertos no flagrante, ali, naquele momento. Ou seja, você não vê uma operação de investigação, de atuação da polícia com o Ministério Público, de investigar, apurar, nem nada. Ela fica cuidando daquele varejinho, né? Do dia a dia, do traficante na esquina, do negócio todo lá, e deixa realmente a grande criminalidade agir.
Nós temos que investir. Ou seja, você não as notícias que circulam, que a gente vê todo dia, é uma criminalidade bem armada, estruturada, ou seja, agora está caindo para descobriu esses crimes virtuais, né? Criptomoeda, Pix, não sei mais o que lá, e o Estado está parado, o Estado não investe, o Estado não se preocupa, ele tem que investir em material, em equipamento, tem que investir em estrutura, tem que investir no ser humano, ou seja, isso nós temos que fazer. E senão não tem, você já tem uma dificuldade que a criminalidade ela não tem regras, né? Ela age livre. E o Estado não, o Estado tem amarras. Isso já é uma realidade, o que dificulta a atuação do Estado. Agora, se ainda o Estado, além desse problema de ter que obedecer um Estado de direito, às leis vigentes, ainda tem uma dificuldade operacional com falta de gente, falta de juiz, falta de Ministério Público, falta de polícia, falta de especialização, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Vamos continuar nesse rame-rame, ou seja, que é prender o traficante de esquina, que é prender o batedor de carteira, que é prender aquele estelionatário que fica roubando cartão de crédito. É isso que nós vamos fazer. A grande criminalidade ela continua atuando, ela atua livre, ou seja, não tem problema em relação a isso. Então, eu acho também essas soluções mágicas, solução mágica não existe. A gente viu o problema, a delação, de repente, do dia para a noite, assim, a solução para todos os males do Brasil vai ser a delação. Todo mundo começou a delatar, todo mundo, delação aqui para cá, tudo. Ou seja, a gente fala da Lava Jato, mas foi um sistema que que acabou acontecendo em todos os níveis do governo. Ou seja, eu tinha operação no nível municipal, operação em nível estadual, operação em nível federal. Tudo. Todo mundo era delação, delação, delação. E aí você começa a ver a fragilidade do Instituto. Por quê? Porque o delator, bem ou mal, ele tem o interesse dele. Né? Ou seja, ele não está fazendo aquilo porque ele é uma boa alma, que do dia para a noite se arrependeu dos pecados cometidos e agora quer ir para o caminho do bem. Não, ou seja, ele cometeu um crime, ele sabe que vai ser punido por aquele crime, foi pego cometendo aquele crime, então eu vou negociar. Falei o seguinte, vocês não me punem e eu entrego, mas não sei quem vocês quiserem, da forma que vocês quiserem. Só que isso não é a solução. Ou seja, nós usamos a delação como uma panaceia. Tudo virou delação, todo mundo delata. Se você pega casos em que para prender uma pessoa, você tem 15 delatando. Ou seja, não tem lógica. Você tinha ações penais, inclusive durante a Lava Jato, em que você tinha 5, 6 réus, 4, 5 delatores. Então, não tem lógica isso. Né? A delação não serve para. A delação não é para resolver todos os males. A delação não é um instrumento único de investigação, do mesmo modo que a interceptação telefônica não é um instrumento único de investigação. Você tem um sistema que você tem que agir e atuar, até porque você tem determinados limites não só legais, como constitucionais. Você tem privacidade, você tem garantias constitucionais, você tem contraditórias, você tem uma série de coisas. Então, você tem que, na verdade, criar um sistema que funcione, um sistema, não ações isoladas ou meios isolados de investigação que aparecem do dia para a noite como se fosse a salvação de todos os problemas. Sabe? Eu acho que a delação não. E volto a falar, nós estamos sempre preocupados em combater a criminalidade que já ocorreu. Nós não estamos preocupados em evitar o cometimento do crime. Eu não vejo, por exemplo, eu não vi nessas últimas modificações da legislação penal, processual penal, inclusive das leis esparsas, as leis especiais, eu não vi nenhuma ação preocupada em prevenir a criminalidade. Eu não vi nenhuma ideia de aumentar a questão do controle, ou seja, de você evitar. Eu sempre falo, por exemplo, a Lava Jato. A Lava Jato, você tinha notícia lá de que uma determinada empresa pagou 100 milhões em dinheiro vivo para um grupo de pessoas em um dia, em uma semana. Então, se eu for tirar 5 mil reais hoje no banco, eu tenho que avisar 24 horas. Como é que uma empresa tem acesso a 100 milhões de reais em dinheiro vivo e ninguém sabe disso, ninguém vê isso? Ou seja, há alguma coisa errada aí. Você tem um sistema de controle que não funciona.
né? Ou seja, ele funciona contra o pequeno. Se eu deixar no imposto de renda, eu já caí na malha fina, por quê? Porque eu esqueci de declarar uma aula que eu tinha dado, o valor que eu recebi numa aula que tinha dado. Aí o imposto de renda veio em cima de mim, olha, está faltando uma contradição tal. Tive que retificar a declaração, essa coisa toda. Agora, essas coisas todas absurdas que aconteceram, milhões e milhões de reais envolvidos, e aí? Será que a Receita nunca conseguiu perceber nada de errado nisso? Né? Você vê aí todo dia, você tem notícias de pessoas que estão sendo investigadas, em que há busca, em que há determinação de bloqueio em conta bancária, respondem a ações judiciais, e quando vão ver, não tem nada na conta. Como é que isso acontece? Pessoas, às vezes, são servidores públicos, recebem salário todo mês, não tem nada na conta. Então, alguma coisa está errada. Eu acho que a nossa preocupação em correr atrás do criminoso, ela tem, é claro que ela tem que existir, mas eu não vejo como ela não pode existir sozinha. Nós temos que evitar a criminalidade, nós temos que criar um sistema que previna, que evite o cometimento do crime, e não simplesmente que combata o crime já cometido. Eu não gosto da delação. Eu não gosto. Eu acho que Porque não tem salvação. Eu acho que é um sistema muito traiçoeiro, sabe? E eu acho muito, muito esquisito você beneficiar alguém, um criminoso confesso, para eventualmente punir alguns outros. Né? Mas tudo bem, ou seja, eu acho que é uma realidade que nós vamos ter que conviver. Ela chegou, nós vamos ter que conviver. A única coisa que eu acho, ou seja, e para mim, aquela onda de delações que ocorreu junto com a Lava Jato deixou isso muito claro, que até então a legislação era muito vaga, muito aberta. Ela não tinha, ela previa delação, mas ela não estabelecia critérios de delação, ela não estabelecia um controle para essa delação, ela tudo se deixava, cada um agindo de acordo com o seu procedimento de delação. Né? E isso depois a realidade veio mostrar a série de problemas que nós temos, ou seja, questões que estão pendentes de solução aí, que o Supremo ainda vai ter que se manifestar, o problema. O cara cometeu um novo crime após a delação. O que acontece? Quais vão ser as consequências disso? Ou ele mentiu durante a delação, quais vão ser as consequências disso? Quem vai sofrer as consequências? Ou seja, o delatado também vai poder se beneficiar, a delação vai ser rescindida, o que vai acontecer? É uma série de circunstâncias que a realidade veio mostrar que a lei era insuficiente. Houve o pacote anticrime, esse é o último pacote anticrime, em 2019, que já avançou um pouco mais, criou critérios de objetivos, limites de delação, impediu determinados abusos, que eram aqueles prêmios que o juiz tirava do bolso, e uns prêmios completamente desconectados da nossa realidade, da nossa norma penal e processual penal, benefícios que não existiam na lei, ele criava regimes de cumprimento de pena completamente que não existiam, sem amparo legal, sem nada. Ou seja, criava aqueles impedimentos, né? Ou seja, você, para fazer a delação, você tem que abrir mão de recurso na justiça, você não pode contestar, ou seja, verdadeiros absurdos eram colocados em acordos de delação. E a lei já veio criar determinados limites, ela veio criar determinadas amarras, aumentou a participação do juiz no sentido de evitar determinados abusos claros que já aconteciam num primeiro momento, criou sistemas de controle, ou seja, a lei já foi se aperfeiçoando, mas ainda assim ela ainda está um pouco aquém da realidade. A realidade, eu sempre falo, a realidade é muito mais criativa do que a mente do nosso legislador. Não tenham dúvida disso. O legislador, você pode reunir 500 pessoas, elas vão fazer uma lei extremamente detalhada e, de repente, vai acontecer alguma coisa que nenhuma dessas 500 pessoas imaginava que fosse acontecer. A realidade ela é criativa, ela é muito mais criativa do que nós imaginamos. Né? Mas eu acho isso, e aí nós vamos ver a fragilidade da delação. Porque nós temos que ter em mente, quando a gente está diante de uma delação, que o delator tem um interesse pessoal naquilo. Ele está numa situação em que ele quer ser beneficiado. E isso, só o fato dele estar se dispondo a delatar, já mostra, fala, olha, eu estou aqui para o que der e vier.
Ou seja, então não é simplesmente o que vocês precisam, o que vocês querem, que eu estou disposto a entregar. É isso que é o tipo do diálogo. Por isso que você tem que ter limites, por isso que você tem que ter controles, por isso que você tem que ter regras. Não dá para deixar a coisa correr ao bel prazer ou do Ministério Público, ou do juiz do processo, nem nada. De uma certa forma, essa questão se equipara um pouco à delação, né? Ou seja, até onde essa pessoa está sendo honesta, né? Está sendo verdadeira. Porque ela tem um interesse direto que é ser remunerada por aquilo. Exatamente. Né? Então, eu acho esses sistemas em que aquela pessoa que é responsável pela denúncia, pela entrega de provas, é beneficiada de alguma forma, seja monetariamente, ou seja, no caso da delação, tendo uma eventual pena abonada ou diminuída, etc., eu acho que sempre que há esse interesse, você tem que ter critérios rígidos. E você não pode tornar isso como uma regra. Esse que é o grande problema. Eu tenho medo que esses sistemas tornem o Estado fiscalizador, e aí eu falo polícia, Ministério Público, preguiçosos. Né? Porque eles começam a trabalhar única e exclusivamente com base naquilo que foi delatado ou foi denunciado por esse servidor ou por essa pessoa interessada em ser remunerada. Né? É um risco que você vai estar correndo. Porque se você não investigar, você corre o risco de se limitar, dessa pessoa te induzir a um determinado caminho. Então, ela pode muito bem concentrar o foco das denúncias, das delações, em cima de A e B e beneficiar C e D, ou seja, não vou falar de C e D. Então, o Estado tem que ter esse cuidado. Então, eu tenho que ver o problema do valor da remuneração, a natureza da denúncia, as circunstâncias em que essa denúncia está acontecendo, as provas que essa pessoa vai apresentar. Ou seja, será que ele vai simplesmente, a simples fala dela vai ser suficiente para justificar uma investigação, uma denúncia, uma prisão, uma quebra de sigilo, etc. Então, nós temos que ter regras claras de como isso vai funcionar. E não podemos limitar o nosso sistema de investigação a esses procedimentos. Eu acho que o grande problema é esse. Ou seja, é tornar a investigação preguiçosa, porque a investigação começa eu não tenho dinheiro para ter uma equipe grande para investigar isso ou aquilo, eu não tenho tempo, eu tenho que dar uma resposta célere à sociedade, a coisa já caiu no jornal, a coisa já caiu na imprensa, eu tenho que agir rápido, tudo, e com isso se limita aquilo, olha, o delator me entregou esse pacote, é com esse pacote que eu vou trabalhar. Eu acho que nós temos que ter muito cuidado com isso, por isso que a legislação tem que tentar estabelecer o máximo possível os limites da atuação do Estado e desses procedimentos, da mesma forma que também eu acho que você tem que ter um controle. Você não pode deixar isso solto, ou seja, sem qualquer fiscalização, sem qualquer atuação de um controle externo. Uma coisa que sempre me surpreendeu é o seguinte: eu vou tirar o passaporte, vou renovar meu passaporte hoje. Aí, quando eu vou lá para renovar o passaporte, eu tenho que apresentar meu certificado de alistamento militar, eu tenho que apresentar minha comprovação que eu votei nas eleições. São coisas básicas. Agora, o certificado de alistamento militar é uma informação que o Estado tem. O Estado já tem essa informação, e eu já apresentei lá atrás, quando eu tirei o meu primeiro passaporte. Da mesma forma, a comprovação de que eu votei, que eu estou quite com a Justiça Eleitoral, o Estado também tem. É ele que é o responsável pelas eleições. Então, coisas simples dessa natureza, eu não tenho num banco de dados uniforme. Eu não tenho isso. Isso tudo fica esparso, ou seja, eu tenho que pegar uma declaração da Justiça Eleitoral, apresentar na Polícia Federal, olha, eu estou quite. Eu tenho que pegar meu certificado de alistamento militar, levar na Polícia Federal, olha, a minha situação com o Exército está correta. Mostra o quê? Uma falha estrutural. E aí, por exemplo, hoje, eu vou investigar uma determinada pessoa, para saber se essa pessoa está respondendo um processo, está respondendo alguma investigação, Deus nos acuda. Né? Você vê casos aí em que uma pessoa se apresenta com 3, 4, 5, 6 CPFs. Como é que isso funciona?
né? Ela tira uma carteira de identidade em Minas, ela vai para São Paulo, tira uma carteira de identidade em São Paulo, você vai para o Rio, tira uma carteira de identidade no Rio. Como é que isso funciona? Como é que você vai controlar? Como é que o Estado vai... É isso que eu falo. Ou seja, nós estamos desatualizados, nós não temos uma estrutura que facilite as investigações. Nós estamos sempre correndo atrás. Nós não conseguimos ter um documento único de identificação. Não temos um documento único de identificação. Nós estamos no 2022, nós não conseguimos fazer isso. Ou seja, para mim, o grande problema é evidente que o Estado tem que ter um leque de informações à sua disposição. Ele não pode ficar na dependência de consultas pontuais. Cada vez que eu quero saber uma determinada coisa, eu tenho que consultar A, tenho que consultar B, tenho que consultar C, consultar D, e eu não sei se essas informações são informações atuais, são informações confiáveis. Como é que eu vou combater a criminalidade, essa criminalidade moderna, essa criminalidade preparada, ou seja, hoje onde temos esses hackers que invadem o sistema e fazem o diabo a quatro dentro desse negócio? Como é que nós vamos combater isso se nós não temos informações suficientes para começar uma investigação? Falta de vontade política, né? Para mim, só pode ser falta de vontade política. A única coisa, isso depende do Estado. Eu não sei até que... para mim, é isso. A única justificativa para mim é a falta de vontade política. Só pode ser. Porque o Estado, no momento que ele quiser, ele vai fazer isso. Agora, há anos que você ouve a discussão, olha, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos criar um documento único de identificação. Aí vem aquele negócio, apresenta, modelo, identificação, parará, parará, e nada, sai do papel. Né? A gente fica, eu acho que há um gasto de energia muito grande do Estado, do Congresso, da sociedade como um todo, na imprensa, discutindo coisas completamente irrelevantes dentro do contexto atual que nós estamos vivendo. Sabe? Outro dia eu estava vendo, o Congresso votou Dia da Bíblia. Aí vem, você tem todo um processo legislativo acionado para votar, aprovar Dia da Bíblia, dia disso, dia daquilo. E aquilo que é relevante, aquilo que tem que ser discutido, está parado. Ninguém entra na discussão. Há 3, 4 anos atrás, foi criada uma comissão, apresentou uma proposta de uma nova lei de antidrogas, no tráfico de drogas, e até hoje nada disso foi feito. Está parada. Mas a gente tem que partir do princípio, principalmente no campo penal, nós temos o princípio da legalidade, né? Ou seja, só é crime aquilo que está expressamente previsto na lei. Eu não posso começar a adaptar, a interpretar de uma forma ampliativa determinados dispositivos legais que prevêem crime, que estabelecem que determinada ação ou omissão é um crime, para atingir outras situações. Eu não posso fazer isso. Então, se existe uma nova realidade, existem novos tipos de atos criminosos, isso tem que ser previsto na lei. Né? Então, é isso que eu falo. Ou seja, nós perdemos tempo discutindo, por exemplo, veio a pandemia. Fulano furou a fila na hora de vacinar. Pronto, já tinha um projeto de lei criando o crime que é furar a fila para o negócio da pandemia. Gente, pelo amor de Deus, velho. Ou seja, você tem um fato pontual ali, uma coisa que logo vai cair no esquecimento, que a pandemia, graças a Deus, já está sob um controle e tudo, e você vai perder todo... E aquilo que é relevante, eu volto a falar, aquilo que é relevante, você não conversa, você não discute, você não debate. Tem um problema da pauta moral, tem problema da pauta religiosa, tem problema daquilo outro. Ou seja, é muito complicado você fazer isso. Né? Ou seja, você viver num estado em que ele se preocupa com coisas, ao meu ver, irrelevantes dentro de um todo e deixa aquilo que tem peso. Ou seja, isso que você falou, criptomoeda, como é que nós vamos enfrentar isso? Esses crimes cibernéticos, esses crimes eletrônicos, como é que nós vamos enfrentar esse tipo de coisa? O que nós precisamos ter para poder combater essa criminalidade? O que nós vamos estabelecer que é crime, o que não é crime? Essas coisas todas, nós precisamos nos debruçar nisso. É isso que tem que ser discutido hoje. Nós perdemos tempo com coisas irrelevantes, com coisas pequenas, com coisas que são plantadas, muitas vezes, para distrair a atenção daquilo que realmente deve ser discutido. Há uns
3 ou 4 anos atrás, nós trancamos no Superior Tribunal de Justiça um inquérito que existia na Polícia Federal, não estou dizendo dentro do Estado, não, estou dizendo na Polícia Federal, um inquérito que estava apurando umas irregularidades que envolviam uma empresa da Bahia há 12 anos. 12 anos. 12 anos. Todo dia chega lá chega no tribunal processos onde você, olha, das mais diferentes origens e envolvendo os mais diversos crimes. Então, você tem crimes, tráfico de drogas, você tem homicídio, você tem latrocínio, você tem estelionato, você tem isso, aquilo lá, processos que duram, investigações que duram 1, 2, 3, 4 anos, e depois processos que duram 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. Isso mostra o quê? O Estado não está preparado para enfrentar a criminalidade. E aquilo que eu falei mais cedo, ou seja, esses crimes são crimes modernos. Ou seja, o criminoso ele não pensa duas vezes em contratar um hacker, um baita hacker, que o cara que está acima do bem, da média, um gêniozinho, etc., para combater, para cometer um crime. E o Estado fica preso nas amarras dele. Ou seja, tem dificuldade? Tem. Eu sei que não é fácil. Mas se não existir investimento em tecnologia, investimento em material humano, o Estado sempre vai correr atrás da grande criminalidade. Não tem jeito. Não tem jeito, é isso. Homicídio, é isso que eu estou falando, homicídio. 85% dos homicídios não são desvendados. Não são desvendados. Ou seja, uma coisa que então você não tem estrutura, você não tem uma perícia montada, o pacote anticrime, ele criou, estabeleceu que é problema da cadeia de custódia, o que a polícia tem que fazer, tem que cercar o ambiente, Vamos ver na prática. Quantas polícias no Brasil têm estrutura para botar aquilo fazer valer aquela lei? Quantas polícias tem? Isso aqui. Porque o Brasil é um país de natureza continental. Você tem uma realidade de São Paulo e você vai ter a realidade do Acre, você vai ter a realidade do Maranhão. Ou seja, você tem a realidade do âmbito federal e vai ter no âmbito estadual, no âmbito municipal. Sabe? Então, é isso que eu falo. Se você não investir em material humano, em equipamentos, não vamos sair do papel. Você pode ter a melhor legislação possível, a maior boa vontade possível, que a coisa não vai avançar. É isso. Eu acho que vai tornar o processo penal mais eficiente e mais seguro. Até hoje, eu não consegui entender a reação, o tamanho da reação ao juízo de garantia. Eu realmente não consegui compreender. Eu posso até compreender que a sociedade, ou seja, naquele momento, imbuída na Lava Jato, aquelas coisas todas, achasse que aquilo, até pelo nome, o nome não é um nome, vamos dizer assim, parece que é um nome que está querendo privilegiar a ideia que se fala assim, vocês estão querendo proteger o bandido. Não é isso. Ou seja, na verdade, você está reconhecendo a falibilidade humana, afinal de contas, todos nós somos humanos, e que é natural que você, em determinada situação, ou seja, fique influenciado por alguma coisa. Ou seja, você dizer que aquele juiz que determinou a prisão, que determinou busca e apreensão, que determinou quebra de sigilo telefônico, etc., 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 ele não está já, de uma certa forma, induzido num determinado caminho e, com isso, poderá ser influenciável na hora de sentenciar um processo, é brincadeira. Eu não estou desmerecendo a pessoa do juiz, é isso que eu estou apenas reconhecendo uma situação real. É muito mais seguro aquele que não participou desse processo de coleta de provas julgar. Ele vai estar tendo uma visão nova do processo. Isso é melhor para o processo, isso é melhor para a parte, isso é melhor para o Estado, melhor para o cidadão. Esse sistema existe em não sei quantos países do mundo, países extremamente desenvolvidos. Parece que a ideia que tinha, eu não entendi, por exemplo, a reação da Associação dos Magistrados, parecia que era uma heresia. Quem estava criando um negócio assim, olha, está criando uma jabuticaba brasileira, só existe isso aqui no Brasil. E você tem isso, você tem na França, você tem, de uma certa forma, nos Estados Unidos, você tem na Argentina, você tem no Uruguai, você tem N países do mundo, tem esse sistema na Itália. Ou seja, você tem aqueles juízes que são responsáveis pela coleta das provas, pela instrução do processo, e depois vai ter o juiz que vai ser responsável pelo julgamento. E você faz isso cruzado.
É claro que você, né, é uma comarca que não tem juiz, não tem nada, você vai ter uma certa dificuldade, mas aí volta. O problema não é o juízo de garantia, o problema é a falta de estrutura que você vai ter em determinadas localidades. Mas aí você vai ter que investir. E você vai ter que implantar esse sistema de uma forma paulatina e de acordo com a capacidade de cada um de cada sistema judiciário. Ou seja, é claro que um Estado como São Paulo vai ter condições, até porque ele já existe isso de uma forma, certa forma embrionária, ele vai ter condições de implantar isso muito mais rápido que um Estado como o Amazonas, que também já tem, inclusive, a previsão, mas não tem a estrutura montada. A Justiça Federal, em determinados lugares, ela vai aplicar isso, ela tem capacidade, ela tem. Você pega um estado como São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, que existem. Quantas varas criminais existem? Então, você não vai ter dificuldade nenhuma em cruzar as competências. Olha, quando o juiz atuar na coleta das provas, ele não vai julgar e vice-versa. Então, aqui eu sou um juiz de garantia e aqui eu vou julgar. E pronto. Qual o problema? O juiz não vai estar. A capacidade dele, não vai haver dúvidas quanto à sua isenção, sua capacidade de julgar, nem nada. Eu realmente me surpreendeu, e de forma muito negativa, a violência da reação à ideia do juiz de garantia, como se fosse um absurdo, como se fosse um negócio assim inadmissível, né? E pior, né? Capitaneado por associações de magistrados, pelo próprio Ministério Público. Realmente, para mim, foi uma surpresa extremamente desagradável e até hoje eu não consigo entender. E até hoje ninguém me apresentou a inconstitucionalidade apontada. Porque, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: se discutia o prazo que foi fixado para a operacionalização disso. E o ministro Dias Toffoli, inclusive, no primeiro momento, saiu de 90 para 6 meses, 90 dias para 6 meses. E depois foi inconstitucional, não vi a inconstitucionalidade, não consigo ver a inconstitucionalidade, e ninguém me mostrou essa inconstitucionalidade. Então, você quer uma coisa mais frustrante, em que você fica passando vistas grossas a uma determinada ilegalidade que aconteceu lá atrás, e você deixa o processo caminhar, chega lá na frente, chega no Supremo Tribunal Federal, ou chega no Superior Tribunal de Justiça e fala: olha, tem uma ilegalidade lá atrás, está tudo nulo esse processo. Qual a sensação que passa para o cidadão? A justiça está aí para beneficiar bandido. Agora, se tivesse tido um cuidado lá atrás de fazer as coisas de acordo com o que a lei prevê, você não tinha esse problema. Eu estou, por exemplo, essa semana passada, eu anulei um processo. Por quê? Porque a juíza fez as vezes no interrogatório do Ministério Público. Eu até fiz questão de, na decisão, constar a quantidade de... Acho até o próprio Conjur publicou ontem essa decisão. Ou seja, a juíza fez 257 perguntas e o Ministério Público fez 53 perguntas ao investigado. Ou seja, que coisa que... A lei é muito clara. Quem tem que perguntar é o órgão acusador. Quem tem que perguntar é a defesa. O juiz atua de forma supletiva. Está claro na lei. Agora, quem é a responsabilidade disso tudo? É do Superior Tribunal de Justiça, que está anulando esse processo todo? Não. A responsabilidade, me desculpar, é do juiz lá de baixo. Ele que descumpriu a lei. Ele que descumpriu. Se ele tivesse feito direitinho, seguido o livro ali, a gente não fala tanto de jogar dentro das 4 linhas, de seguir o livro, pois nada disso teria acontecido. Então, isso que eu acho que hoje em dia que é a grande dificuldade que nós temos. Né? Você responsabiliza os tribunais superiores por determinadas decisões, sem verificar que, na verdade, se o Estado, as regras tivessem sido seguidas, você não teria chegado àquele ponto. Há espaço. A única coisa, da mesma forma que eu falei quanto à delação, esses procedimentos novos, nós temos sempre que ter cautela, porque eles implicam, na verdade, uma mudança de paradigma, uma mudança de pensamento, uma mudança de referência. Então, nós temos que... vamos caminhar para o acordo de não persecução penal? Ótimo. Então, já tivemos um primeiro passo. Já há previsão legal, já há determinadas limitações. Então, vamos ver como é que nós vamos caminhar com isso.
para, no segundo momento, você evoluir. Ou seja, você vai ter que iniciar a prática desses procedimentos para saber aonde que aquilo é positivo e aonde que aquilo é negativo. Eu, pessoalmente, acho, nos acordos de persecução penal, onde que falhou a lei para mim? Até uma coisa Primeiro, eu acho que até a interpretação que foi dada pelo próprio Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo, dizendo que ela só pode acontecer até o momento do oferecimento da denúncia, eu acho que isso é contra o próprio espírito do acordo. Né? Porque o acordo ele cuida do quê? De crimes de menor repercussão, de menor prejuízo, etc. E que não justifica, muitas vezes, você correr o risco de pegar uma determinada pessoa e botar dentro do nosso sistema prisional. Então, eu acho que isso é uma coisa que pode ser adequada. Eu já vi, inclusive, manifestações internas do próprio Ministério Público favoráveis ao acordo de não persecução penal, em situações em que o processo já se encontrava no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que eu acho extremamente positivo. Outra coisa, a participação da vítima. Então, você está tendo um processo em que eu não vejo, em momento algum, a vítima se manifestar. Sendo que, muitas vezes, para que você firme aquele acordo, você vai estar negociando uma indenização à vítima, sem que ela tenha o direito de se manifestar. Então, você vai assim, a parte vai ter que ressarcir e tal. Mas, peraí, é a vítima. Se aquele ressarcimento é suficiente para ela, vai atender às necessidades dela, ela está de acordo com aquilo? Será que ela não tem o direito de se manifestar, de se opor eventualmente a aquele acordo seja firmado, ou exigir pelo menos um ressarcimento mais adequado, mais proporcional ao tamanho do dano, do prejuízo que ela sofreu? Quando você tem um prejuízo material, é uma coisa. Né? Ou seja, o cara roubou um carro, devolve o carro, o cara roubou isso, uma bolsa, um celular, tal. Agora, e quando o prejuízo, muitas vezes, é imaterial, muitas vezes você não tem condição de repor aquele bem que foi furtado, foi danificado, aquela coisa toda. Então, eu acho, mas é um primeiro passo. Eu acho que nós estamos caminhando bem nisso. Acho que nós temos que procurar, sim, ou seja, não só dentro do direito penal, mas dentro do direito como um todo, soluções alternativas. Nós temos que sair da judicialização. O Estado, nós temos hoje 80, 90 milhões de ações e 12 mil juízes. É humanamente impossível o judiciário brasileiro dar conta da quantidade de processos que nós temos. Então, é questão até de sobrevivência você caminhar e achar essas soluções alternativas. É aquilo que eu já falei antes, é apuração, ou seja, você tem que ter uma estrutura preparada para apurar esse tipo de criminalidade. E você também, eu acho, aí você tem que agir de forma preventiva, você não pode deixar que isso ocorra para poder correr atrás. Quando você vai correr atrás, o dinheiro já está longe. Hoje em dia você tem a criptomoeda. Por exemplo, o que é a criptomoeda? É uma coisa que existe no ar. É uma coisa completamente abstrata. Ou seja, você tem aquilo lá num pendrive, você sai do Brasil com aquilo lá, você não sabe, o dinheiro nem entra aqui no Brasil. Ou seja, você vai ter uma série de dificuldades, você vai ter inclusive, nós vamos ter que caminhar seriamente para uma união, ou seja, de uma ação conjunta dos países, ou seja, é uma criminalidade que ela, para ser combatida, ela não se limita a uma legislação brasileira, ela não se limita à atuação do Brasil, ou seja, é uma criminalidade, essa criminalidade internacional que extrapola os limites, e aí você pode dizer, tanto essa criminalidade, vamos dizer assim, tráfico de drogas, que é uma coisa mais palpável, mais material, mas você vai ter esse problema todo de criptomoeda, lavagem de dinheiro, corrupção, essas coisas todas, em que é uma coisa abstrata que você vai depender de uma atuação conjunta dos Estados, quando eu falo Estados, países envolvidos. E aí você vai ter que ter cooperação internacional, você vai ter que ter uma legislação que permita, que agilize essa cooperação internacional, que defina muito bem quais são os atores disso, que crie, ou seja, não pode deixar ao bel prazer do investigador de ocasião, eu vou falar com fulano lá nos Estados Unidos e vou resolver esse negócio. Não é assim. Você tem que ter regras, você tem que ter balizas, você tem que ter limites, você tem que ter uma forma de agir estabelecida. Então, você vai ter que preparar o Estado, não só no aspecto da legislação, uma legislação atual, moderna, que combata isso, como você vai ter que ter uma estrutura, volta a falar, material e humana para combater esse tipo de criminalidade.
sem um Ministério Público, sem uma polícia, com equipamentos e pessoas preparadas para combater, não adianta você ter legislação nenhuma. Isso. Você não vai chegar a lugar nenhum. Eu acho que o problema maior é esse. Porque você vai ter esse negócio do garantista, do punitivista, isso é questão de perfil do julgador, perfil das pessoas, você não vai mudar isso. Ou seja, é claro que você tem que sempre procurar defender a aplicação do Estado de Direito. Tem uma decisão do ministro Gilmar Galvão, em que um desses processos onde se discutia, eu acho que era interceptação telefônica, em que ele acabou anulando todo o processo, e ele coloca na ementa justamente isso. Ele fala assim, é o custo de vivermos num Estado de Direito. Nós vamos ter que isso. Então, isso são problemas que vão acontecer pontualmente aqui e acolá, num determinado processo, e que o próprio sistema vai corrigindo com o tempo. Você, antigamente, quando você tinha uma quebra de sigilo telefônico, era um tal de defiro, ponto. Hoje a própria legislação, a própria jurisprudência impôs um maior cuidado por parte do juiz, ou seja, um maior controle, a decisão tem que ser fundamentada, atual, aquelas coisas todas. Você vê a prisão, estamos num momento que há abusos, existem abusos, sim, mas a própria legislação, o pacote anticrime, já estabeleceu uma série de critérios que permite o controle sobre essas decisões, vamos dizer assim, abusivas. Então, você já tem. É um problema? É um problema. Mas isso é uma questão de mentalidade, de cultura, que a coisa, o tempo vai corrigindo isso naturalmente. Agora, o problema de estrutura, de falta de gente, isso aí é investimento. Você vê um processo que investiga, como citei, uma empresa ser investigada por 12 anos, sem que tenha ocorrido uma denúncia, alguma coisa está errada. Ou seja, para mim, o caso é complexo. Bom, se o caso é complexo, eu tenho que ter gente para fazer isso. Eu tenho que ter gente dedicada a isso. Mas eu não tenho gente suficiente. Então, você volta. O problema é falta de gente. Então, eu acho que há um problema estrutural muito sério. Você chegar num determinado processo, o processo não anda. Por quê? Há um ano que está aguardando a realização de uma perícia. Alguma coisa está errada. Ou seja, é falta de estrutura, é falta de investimento.